Mas a gente, enquanto puder, desabafar, né? Porque já achei assim, lá também no canal, né? Tinha uns vídeos no ano passado que eu fiz para o ensino médio. Eu sou professor do Estado, né? Então também produzi vários vídeos a pedido lá do Estado para os alunos do terceiro ano em História. E um dos temas é a ditadura militar. E alguém postou lá, assim, enquanto um postou fora Bolsonaro, fora isso, fora aquilo, blá, 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 né? Viva a democracia, chegou um outro comentário: estás mentindo. E bolado. Gelou, falei, caramba. Ainda não respondi. Né? Vou responder que eu estudei, li, né? Então não faz parte do meu vocabulário como professor de história ou da minha forma de trabalhar mentir, né? Sim, defender o que é a minha opinião, né? Mas alguns fatos, não, será que eu estou mentindo? Mas toda a produção historiográfica, e eu vivi parte da ditadura. Né? Era muito novo quando, né, nasci em 68, mas, enfim, me lembro de alguns contextos. Como criança, a gente não tem essa percepção, né? Mas eu achei um pouco assim, né, meio forte, né? Estás mentido, né? Ele queria dizer estás mentindo, né? Estou mentindo? Dizer que teve, né, os presidentes eram generais que não eram eleitos, e sim escolhidos entre eles, que teve repressão, que teve muitos presos que desapareceram, que foram torturados. Então, eu falei, estou mentindo? Que teve uma aposta na economia e que, a princípio, estava super, né, aparentemente, o Brasil virando uma potência, mas a gente descobriu que era artificial porque estava baseado nas commodities. E commodities são variáveis, né? Então, nem sempre a agricultura que nos dá superávit. E era muito pouco autossuficiente em petróleo. Então, assim, com as crises do petróleo, toda aquela economia de construção de ponte Rio-Niterói, de hidrelétrica Itaipu, tentar a transamazônica, né? Isso tudo acabou gerando uma dificuldade. E arroxo salarial, dificuldade de emprego, enfim. Né? Então, tá bom. Então, acho que eu devo ter mentido bastante. Diego, uma coisa que eu tenho falado, eu acho que eu comentei com vocês, o conceito de pós-verdade, né? Eu falei com vocês, acho que em algum momento, né? Deixa eu até colocar aqui. Pós-verdade. As pessoas só acreditam como esse comentário. Você está mentindo. Opa, então tá. Por quê? Porque não está falando o quê? Que foi um período bom, que durante a ditadura as pessoas se sentiam seguras. Porque tem gente que acredita nessa... Né? Enfim. Também não posso dizer que a verdade é uma só, mas contra os fatos não tem muito como a gente, né, fugir. Dizer que a população toda era contra os governos militares, eu já fiz, fazendo pesquisa, e descobri que não. Muita gente apoiou, sim, apoiou, né, porque aparentemente tinha uma sensação de prosperidade ou de segurança, né? Tá? Então, assim, tem um pouco dessa perspectiva de pessoas, até sobretudo mais antigas, que viam uma estabilidade. Né? O regime democrático ele escancara muito, até porque a imprensa se torna mais livre para apurar, para denunciar, para falar. Né? E, na época, a imprensa era completamente censurada, não podia falar o que queria. Óbvio que não. Né? Então, assim, é essa dimensão, mas que contra fatos, né, difícil da gente negar, né? Mas estamos em tempos de negacionismo. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que defendem o terraplanismo. Tem gente que defende a questão do criacionismo. Não é uma questão religiosa, tá?
Mas acreditar só no criacionismo, né, e não perceber que tem possibilidades também pela via da ciência, acho que ciência e religião podem dialogar. Não tem que ser uma substituindo a outra. Não sei se vocês já viram em algumas paredes aí aquela inscrição: mais Bíblia, menos Constituição. É virar Talibã, gente. Né? Estamos falando tanto do Talibã, o medo, né? Se a gente estabelece aqui um regime onde a Constituição é a Bíblia, vai depender de quem interpreta e como interpreta. Se for um Novo Testamento, vai ser todo mundo taxado de comunista, porque Jesus, sei lá, pô, desconfio, assim, sendo cristão, tá? Sendo cristão, católico, praticante, Jesus ia ser mal visto, ia ser considerado comunista. O cara que perdoa todo mundo, que anda com prostitutas, com ladrões, que perdoa ladrão, que fala quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Gente, ele dizia, ó, não estou aqui para quem é saudável, estou para quem é doente, quem precisa. Né? Então, acolhia lá, né, os cegos, os coxos, os paralíticos. Gente, cara, Jesus, ele era... Tanto é que não foi à toa, né? Ser crucificado, ele foi considerado subversivo, né? Porque e ele pregava algo muito diferente. Não estava atrás de riqueza, poder, o trono, a coroa, enfim, estava ali propondo outra coisa. Já um pouco diferente do Antigo Testamento, que é uma história bélica, né? Muitas vezes é um Deus que você fala, é o mesmo Deus? O Deus que Jesus fala, pô, Pai, né? É o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, que tem horas que é o Deus da vingança, da justiça, um Deus que apoia morticínio, guerra. Né? Então, sem isso não me faz ser menos cristão, né? Menos. Porque eu entendo que o espaço da fé é o espaço do cuidado do meu espiritual, do espiritual né, da minha família. Então, né, acredito, creio, mas eu tenho o lado crítico de entender como as coisas vão sendo articuladas.